Olá, sejam bem-vindos ao Fórmula de Soluções, projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense. Hoje vamos continuar conversando sobre equilíbrio de solubilidade na parte 2. Essa aula foi elaborada em colaboração com a professora Raquel Andrade Dona Gema, do Departamento de Química Analítica da UF. 4. Encontre a solubilidade em gramas por litro de CaSO4, foi dada a massa molar em, letra A, água destilada. Se nós temos um sal, pessoal, podemos escrever a equação do seu equilíbrio de solubilidade, onde o sal sólido ele vai gerar o cátion e o ânion. Certifique-se que a equação ela está equilibrada, nesse caso ela já está, e como nós resolvemos problemas de equilíbrio químico através da constante de equilíbrio. Aqui no caso, um sal sendo solubilizado, a constante se chama Kps, que é igual às concentrações do cátion e do ânion. E quais são os valores que nós substituímos nessa expressão? O Kps a gente pega da internet e tem que agora avaliar quem é a concentração do cátion e do ânion. Vendo aqui que a solubilidade, a quantidade do sal que ficará solúvel, que se transformará aqui na espécie cátion e na espécie ânion, e vendo aqui que nós temos a relação 1 mol para 1 mol para 1 mol, você sabe que a concentração de Ca mais 2 vai ser a própria solubilidade do ânion também, já que a relação é 1 para 1 para 1. Substituindo esses valores na expressão do Kps, a gente vai encontrar a solubilidade de 4,9 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Mas a pergunta dele foi a solubilidade em gramas por litro. Então, a gente tem que passar de mol para massa. 1 mol de sulfato de cálcio, 136,14 gramas. Essa quantidade de mol que nós achamos tem X. X, então, vai dar 0,67 gramas por litro de sulfato de cálcio. Letra B agora, é para a gente achar novamente a solubilidade em gramas por litro do sulfato de cálcio, agora numa solução 0,50 mol por litro de cloreto de cálcio. Vamos iniciar o problema colocando a equação do equilíbrio químico, aqui o equilíbrio de solubilidade, já que é um sal que você tem aqui. Ele, então, vai gerar o seu cátion e seu ânion. Como é que a gente resolve o problema de equilíbrio químico? Botando a constante de equilíbrio. Como aqui é um sal, é a constante do produto de solubilidade, concentração do cátion e do ânion. E quanto vale o Kps desse sal? Ele vale 2,4 vezes 10 a menos 5. E só falta agora a gente saber as concentrações do cátion e do ânion. Se você avaliar que a equação nos mostra que 1 mol do sal forma 1 mol do cátion e 1 mol do ânion, você vai chegar à conclusão que a concentração do cátion e do ânion é a própria solubilidade do sal. E nós podemos pegar esses valores agora e substituir na fórmula, pessoal? Agora não. Por quê? Porque além desse sal, sulfato de cálcio, a gente também tem um outro sal aqui, que é o cloreto de cálcio. Ele é um sal solúvel. E qual foi a quantidade que você colocou de CaCl2? Não foi 5 vezes 10 a menos 1? Então, se essa relação aqui ela é 1 para 1 para 2, veja que você vai formar 5 vezes 10 a menos 1 de cálcio e 10 vezes 10 a menos 1 do cloreto. O que nos importa nessa segunda equação? É o íon comum, que aqui no caso é o cálcio. Então, a concentração de cálcio que eu vou ter que usar vai ser a soma dessa solubilidade com 5 vezes 10 a menos 1. Vamos substituir na equação? Então, 2,4 vezes 10 a menos 5 é igual a S mais 5 vezes 10 a menos 1, que é a concentração de cálcio, vezes S, que é a concentração do sulfato. Atenção aqui que a gente tem uma aproximação para fazer. Qual é a aproximação, Léo? É justamente S mais 5 vezes 10 a menos 1. Se você for ver essa solubilidade, ela é um valor muito pequeno. Por quê, Léo? Olha só o Kps, é 10 a menos 5. E você está somando com um valor que é 10 a menos 1. A solubilidade ela é tão pequena que quando você soma com 5 vezes 10 a menos 1 e você aproxima, você vai obter o quê? O 5 vezes 10 a menos 1. Então, eu desprezei esse S aqui, pessoal. Fazendo essa conta, você vai obter a solubilidade 0,48 vezes 10 a menos 4,
4 mol por litro. Só que ele quer a solubilidade em gramas por litro. Como é que nós vamos, então, fazer? 1 mol do sulfato de cálcio tem 136,14 gramas. A quantidade que eu achei de mols vai ter X. X, então, dá 65,3 vezes 10 a menos 4 grama-litro, ou 6,53 vezes 10 a menos 3 gramas por litro. 5. A solubilidade do sulfato de chumbo em água a 18 graus Celsius é 0,41 grama-litro. Calcule a constante do produto de solubilidade, então a pergunta é o KPS, nessa temperatura. Ele deu aqui a massa molar. Como nós começamos um problema de equilíbrio químico sempre pela equação, ele deu aqui o sal, sulfato de chumbo, você então vai colocar a equação gerando o cátion e o seu ânion. Após colocar a equação, vamos para a expressão da constante de equilíbrio, que vai ser concentração de chumbo mais 2 vezes concentração de sulfato menos 2. E nessa expressão temos que saber aqui os valores das concentrações. Veja que nessa reação a gente tem 1 para 1 para 1. Logo, você aqui vai ter a concentração de chumbo mais 2 e de sulfato vai ser a própria solubilidade. Substituindo na fórmula, você vai ter que KPS igual a S ao quadrado. E quanto vale o KPS? Foi dado que vale 0,41 gramas por litro. Mas lembra, o KPS que a gente está acostumado a usar, ele é em mol por litro. Temos que passar, então, essa massa, temos que achar quantos mols temos nessa massa. 1 mol de sulfato de chumbo pesa 303 gramas. X mols vão pesar 0,41 gramas. A resposta aqui, então, dá 1,35 vezes 10 a menos 3 mol por litro do sulfato de chumbo. Esse é o valor do KPS em mol. Veja, então, aqui que é só substituir e achamos a resposta 1,82 vezes 10 a menos 6 mol por litro. 6. Calcule a solubilidade molar do BaIO3,2 em uma solução de BaNO3,2 0,02 mol por litro, foi dado o valor do KPS. Vamos iniciar o problema escrevendo a equação. Então, BaIO3,2 vai gerar o seu cátion e o seu ânion. Perceba que esse 2 aqui é extremamente importante, você tem que equilibrar a equação química. Após a equação, vamos para a expressão da constante de equilíbrio. O KPS é igual à concentração do cátion vezes a concentração do ânion elevado ao quadrado. E quais as concentrações agora dessas espécies? Perceba que aqui a equação nos mostra que temos a relação 1 para 1 para 2, ou seja, a concentração de bário vai ser S, a própria solubilidade, e a do iodato vai ser o 2S. E agora, podemos pegar os valores e substituir nessa equação? Agora não. Por quê? Porque além do iodato de bário, a gente também tem em solução o nitrato de bário. E nós vamos ter que colocar a equação dele. Nitrato de bário, pessoal, é um sal solúvel. Os nitratos são sais solúveis. Você, então, aqui vai gerar o cátion e o ânion também. Coloquei o número 2 aqui para equilibrar essa equação. A respeito do nitrato de bário, qual é a informação que nós temos? A concentração é 2 vezes 10 a menos 2, não é isso? Veja que é 1 para 2. Logo, você vai ter aqui uma concentração de bário de 2 vezes 10 a menos 2 e de nitrato de 4 vezes 10 a menos 2. O que nessa segunda reação nos importa? É o íon comum, aqui no caso o cátion bário, porque quando eu for substituir nessa expressão de KPS, a concentração de bário vai ser qual? Vai ser S mais 2 vezes 10 a menos 2. Vamos lá. Coloquei o valor do KPS, coloquei a concentração de bário e coloquei a concentração do IO3-. Veja que aqui é 2S ao quadrado. E temos que lembrar agora da nossa aproximação a respeito dessa soma. Solubilidade mais 2 vezes 10 a menos 2. Observe que o valor do KPS é 10 a menos 9, extremamente baixo. Com isso, essa soma vai dar um valor aproximadamente de 2 vezes 10 a menos 2. Veja, então, que eu aqui retirei esse valor S. Deixei 2 vezes 10 a menos 2 vezes 4S ao quadrado. Perceba também que eu aqui passei a potência, em vez de 10 a menos 9, para 10 a menos 10. Por quê? Eu vou ter que tirar uma raiz quadrada. Logo, bota logo essa potência de 10 para número par.
Realizando a conta, você encontra 1,4 vezes 10 a menos 4 mol por litro. 7. A partir de uma solução 10 a menos 2 mol por litro de MgCl2, deseja-se precipitar íons magnésio mais 2, com NH4OH. Qual é o pH que se inicia a precipitação do magnésio OH2? Foi dado aqui o valor do KPS. Vamos organizar as ideias desse problema? Você, então, vai fazer a mistura de duas soluções. A primeira é de MgCl2, vai ser liberado cátion magnésio mais 2 e o ânion Cl-. A equação já está equilibrada aqui. E você também vai ter a reação química do NH4OH, que vai gerar o cátion, NH4+, e o ânion, OH-. O que vai acontecer agora? Ora, o Mg mais 2 ele vai interagir com OH-, formando o hidróxido de magnésio. Veja só aqui que foi dado o KPS do hidróxido de magnésio. Ele que vai ser a substância de baixa solubilidade aqui. Escrevendo a equação química, o magnésio mais 2OH- vai gerar MgOH2. E para você achar o pH que inicia a precipitação, nada mais, nada menos, você vai ter que calcular o quê? A concentração de OH-. Eu sabendo a concentração de OH- aqui, eu consigo achar o pOH e depois o pH, pessoal. E da onde é que vamos tirar esse valor dessa concentração? Se temos um equilíbrio, vamos para a expressão da constante de equilíbrio, que aqui no caso é o KPS. Veja que a concentração de magnésio mais 2 vezes a concentração de OH- ao quadrado, por causa desse númerozinho 2 aqui. E quais são agora os valores dessas concentrações de Mg mais 2 e de OH-? Se você olhar para essa equação, pessoal, perceba que ela é 1:2:1. Ou seja, a própria solubilidade do hidróxido de magnésio é a quantidade de cátions magnésio que eu tenho. E do OH- vai ser 2S, porque a reação é 1:2:1 aqui no caso. Podemos pegar esses valores e o do KPS substituir nessa equação? Temos que lembrar mais um detalhe. E qual foi ele? Foi dado mais um número, que a solução de MgCl2 ela é 10 a menos 2 mol por litro, não é isso? MgCl2 é um sal solúvel e a concentração de magnésio vai ser quanto? Vai ser 10 a menos 2 mais esse S da solubilidade. Vamos substituir? 5,9 vezes 10 a menos 12 é igual. Concentração de magnésio é o S dessa parte da solubilidade mais o 10 a menos 2, oriundo daqui, vezes concentração de OH- é 2S elevado ao quadrado. Temos que lembrar agora da nossa aproximação. Quanto vale esse S mais 10 elevado a menos 2? A solubilidade, pessoal, veja só aqui o KPS, 5,9 vezes 10 a menos 12. Ou seja, vai ser muito, muito, muito baixa comparando com 10 a menos 2. Essa soma vai dar aproximadamente 10 a menos 2. Aqui eu, então, retiro esse S, eu fico com o quê? Com 4S ao quadrado vezes 10 a menos 2. A solubilidade aqui, então, ela vai dar 1,22 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Bem, ele quer o pH. Como é que a gente vai achar o pH agora? Eu achei a solubilidade. Veja que a concentração de OH- é 2S. Veja aqui. Então, eu tenho que pegar esse valor e multiplicar por 2. Por isso que eu botei aqui 2,44 vezes 10 a menos 5. Vamos agora usar a fórmula. OH igual a menos da concentração de OH-. Aqui a gente vai ter um pOH de 4,62. Usando agora a fórmula de pH mais pOH igual a 14, substituindo valores, vamos achar um pH de 9,38. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, nos ajude a divulgar esse conteúdo e nos encontramos na próxima questão.